Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha Opinião 2.0, edição desta segunda-feira. Vão analisar, comentar as notícias com você o empresário André Orsini e o advogado Ronaldo Serápicos. Vamos começar, como muitas vezes nesses últimos 2 anos, conversando sobre Covid. A Baixada Santista registrou 86 mortes em uma semana, mais de 1.300 casos. O país registrou mais de 100 mil casos em média, uma média de mortes muito alta de novo, 880. Então, é uma situação, o momento é crítico, esse momento depois das festas de Natal, de fim de ano e da chegada da variante Ômicron ao país. Mas, ao mesmo tempo, existe uma perspectiva, André, de que esteja no final a pandemia dessa vez, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, a perspectiva é que a gente chegou no final, mas ninguém tem certeza disso, né? Eu vejo a população aí muito, assim, tranquila, muito desleixada com relação aos cuidados que a gente vinha mantendo, né? A gente tem tido aí, até por conta da vacinação, as pessoas se sentindo muito seguras em contrair a doença, que não teriam complicações. Infelizmente, não tem sido bem assim. Alguns casos de pessoas com comorbidades têm perdido a vida, né? O caso de sábado do nosso amigo aqui, Edmur Mesquita, da nossa região, que foi um ex-deputado. Então, assim, é preocupante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo da doença, mas tem que lembrar que a doença não esquece das pessoas. Então, o vírus está aí, está sendo transmitido, e a gente precisa continuar mantendo, Paulo, os cuidados necessários, né? Porque tenho visto cada vez mais na praia, principalmente no transporte público, dentro dos prédios, e principalmente nos bares final de semana, nos restaurantes, as pessoas muito aglomeradas, né? Acabou aquele negócio de distanciamento entre as mesas, acabou aquele respeito que tínhamos em filas. Eu hoje fui cedo à padaria tomar café e a fila na padaria, as pessoas todas aglomeradas. Quer dizer, então acho que a gente precisa voltar um pouquinho, dar um passo atrás aí, voltar a lembrar que a doença está aí, que a doença mata, que a doença tem complicações, e a gente precisa voltar a ter pelo menos os cuidados que nós tínhamos aí, a questão de alguns meses atrás. Uma outra dicotomia que tem aí, Ronaldo, é que, de um lado, os hospitais mostram estatísticas de que uma grande parte das mortes acontece entre as pessoas sem a vacinação completa, que não é o caso do Edmur Mesquita, né, que tinha as 3 doses, mas é alguma coisa entre 80% e 90%, alguns hospitais até mais de 90%. Mas uma outra corrente, entre os quais se inclui o imunologista francês Luc Montagnier, de renome mundial, dizem que a vacina é assassina, não é, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, André Orsini, o telespectador do Opinião 2.0. Olha, Paulo, a gente tem que lembrar que o processo de contaminação do coronavírus, ele é em progressão geométrica. Ou seja, no começo você tem um número muito pequeno de contaminados, esse número vai se multiplicando de forma exponencial, 2, 4, 8 e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você chega lá no alto, é uma pirâmide invertida. Quando você chega no alto, significa que nós teríamos um número de infectados milhares de vezes superiores ao do início da pandemia. Então, se você pegar hoje, a gente falar de números que são próximos ao do início ou da metade aí da pandemia, significa que houve sim uma efetividade nas medidas adotadas, em especial a da vacinação. Porque se nós fôssemos continuar com o número de mortes e de internações na mesma progressão geométrica da contaminação, nós teríamos que ter hoje milhares de vezes mais mortes do que efetivamente aconteceram. Então, o André lembrou bem, o que está acontecendo hoje é que nós precisamos de um cuidado muito grande com as pessoas que têm comorbidade, mesmo as vacinadas, e precisamos alertar as pessoas que ainda não acabou, que ainda nós estamos no estágio final, talvez, né, pelo menos desta variante, mas que ainda falta um bom tempo aí para a gente estar absolutamente tranquilos, principalmente de saber se não teremos mais desdobramentos, outras variantes mais agressivas, porque a Ômicron ela tem um grande contágio, mas não uma grande taxa de mortes. Então você vai ver que, pelo número de internações, a gente percebe que muitas pessoas infectadas não tiveram sintomas graves, então a vacinação funcionou. É por isso que a gente
tem que contestar quando aparecem mesmo profissionais altamente qualificados que falam aí sobre algum risco da vacina. É inegável, estatisticamente inegável, por todos esses elementos, que a vacinação funcionou no Brasil e no resto do mundo. É bom a gente lembrar que os cuidados permanecem válidos, são importantes, como disse o André, o álcool gel, o distanciamento, a máscara, a vacinação é fundamental e que a Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo com milhões de vacinados no Brasil que mostrou que a efetividade das 4 vacinas aplicadas no Brasil, a AstraZeneca, a coronavírus, a Janssen e a Pfizer, a efetividade delas contra sintomas graves, internação e morte varia entre 83% e 99%. Ou seja, é uma eficácia bastante alta em relação, não é 100%, ou seja, não existe a imunidade completa para quem tomou as vacinas, o risco permanece, mas é um risco muito diminuído, né, André? Diminuiu bastante, Paulo, e assim, mas o problema é que quanto mais eficiente for o processo de vacinação e a eficácia da vacina, mais tranquilo as pessoas ficam e acabam relaxando, né? Outros com os cuidados, né? Que a gente não pode deixar de ter, né? Então, quer dizer, essa doença passou a fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos afazeres diários. Então, a gente tem que continuar mantendo e, se possível, dentro de casa, o controle. Quando chegar do supermercado, várias pessoas deixaram de ter aquele cuidado que nós tínhamos alguns meses atrás, de passar um álcool nas mercadorias, de quando chega um refrigerante da rua, lavar para ser guardado no refrigerador, de quando você pega algo para você tomar naquele momento, você lavar, ter esses cuidados que nós estávamos tendo há poucos meses atrás, que é chato, é mais trabalhoso, sim, mas é necessário, Paulo, até porque a gente tem visto aí as pessoas muito tranquilas com relação a isso, e a gente não pode baixar a guarda, até porque você pode estar vacinado, você pode estar tranquilo, e você pode ter um outro tipo de doença que até por você estar infectado complica o tratamento de um outro tipo de doença. Então, é importante que a gente não baixe a guarda, é importante que nós continuemos aí até o final firmes e com essas condições aí que a gente tem para poder diminuir o contágio, principalmente para diminuir o número de complicações da doença, a gente vai continuar mantendo. Olha, ontem foi dia de triatlo internacional em Santos, a 30ª edição dessa prova muito tradicional. Santos é considerada a capital brasileira do triatlo. E eu lembro bem do empresário Armênio Mendes, já falecido, ele dizendo que no dia do triatlo internacional é o dia da máxima ocupação dos hotéis de Santos. Ontem um incidente no Canal 5, um incidente que poderia ter tido resultado, consequências muito mais graves do que teve, um automóvel invadiu a pista destinada aos atletas, atropelando cavaletes, cones, e acabou não tendo consequência nenhuma. A única consequência foi de que o motorista e o passageiro foram detidos e encaminhados à delegacia. Paulo, eles estavam, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego e a Polícia Militar, né, alcoolizados e não embriagados. Mas haviam consumido álcool, é uma responsabilidade você assumir o volante quando você tomou algum tipo de álcool, ingeriu álcool. Então, realmente, isso para reforçar, né, a organização dos eventos, porque lembrar que esse é um evento privado, da qual a Prefeitura dá o apoio, a CET dá o apoio, a Polícia Militar dá o apoio, mas que a gente precisa ter um controle melhor, porque poderia ter atropelado algum atleta e ter ocasionado algo mais grave. Então, valeu o alerta aí. Eu acho que os próximos eventos têm que ser melhor controlados aí, principalmente esses cruzamentos, onde há a possibilidade de algumas pessoas nesse estado aí desse rapaz ter um acidente maior do que foi dessas proporções dessa vez. Ronaldo, você não participou do triatlo ontem, né, dessa edição? Minha bicicleta estava com o pneu furado, Paulo. Mas olha, Paulo, essa história está muito mal contada, né? Eu concordo com o André que a organização tem que se aprimorar, mas o sujeito que faz uma coisa dessa tem que ter uma punição severa. Ele colocou a vida das pessoas em risco. E ali não tem desculpa. Todas as vias estavam devidamente sinalizadas, você tinha faixas, cavaletes, o cara invadiu deliberadamente a pista. Você pega as fotografias, as imagens que a produção colocou aí na tela agora, você vê que há um espaço enorme entre os cones. O sujeito atropelou um cone deliberadamente. Tinha gente na pista, ele não desviou.
o corredor, né, o atleta teve que desviar do carro. Então tem alguma coisa errada. Olha, a imagem é claríssima. Né? Dá para você desviar do cone tranquilamente. Ele estava de brincadeira. E o sujeito que brinca com coisa séria tem que responder de forma séria também. Aí essa história é muito mal contada. Ele andou do canal 5, né? Dirigiu o veículo do canal 5 até o canal 6. Ele não teve a preocupação de parar para ver o que aconteceu. Tá muito claro que isso daí foi uma irresponsabilidade, uma brincadeira de mau gosto. O cara desse não podia nem ter sido liberado, tinha que ter sido preso em flagrante, porque colocou a vida das pessoas em risco. Olha, tem uma denúncia no Diário do Litoral de que 1/3 da frota de ônibus que circula em Santos, no transporte coletivo, tem idade superior à permitida no contrato. O contrato é entre a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, e a Aviação Piracicabana, e determina que os veículos não podem ter idade superior a 7 anos. É uma denúncia do Diário do Litoral, a gente ainda não ouviu o outro lado, a CT, é preciso tratar o assunto com cuidado, mas tem a denúncia, né, André? Sim, Paulo, e inclusive também tem a denúncia de que há uma lei municipal que obriga na porta de entrada do ônibus ter a data de fabricação do ônibus, né, da qual foi liberado para uso, e em alguns casos também não estão lá a data de liberação. Então isso realmente tem que ser apurado, tem que ser levantado, né? A companhia já se manifestou dizendo que não, que os ônibus estão dentro do período permitido, mas tem sim que ser feito esse levantamento, a prefeitura tem que tomar as providências com relação a isso, e eu digo sempre o seguinte, Paulo, denúncias são sempre bem-vindas, porque nem sempre se constatam os fatos, mas pelo menos a gente consegue levantar e realmente apurar. Se há o erro, a empresa tem que corrigir, né? Saber por que não foi feito, não foi obedecido o contrato, se o contrato prevê multa, de que forma essa multa pode ser reparada, o dano, a prefeitura faz um repasse, acho que coisa de 700, 800 mil reais para a companhia, de um subsídio das tarifas. Então, saber se pode, a partir do momento que houve essa inadimplência por parte da empresa, se a prefeitura pode deixar de fazer o subsídio, quer dizer, isso tudo tem que ser levantado, né? A denúncia está aí para ser apurado, é importante que seja apurado, porque transporte público é uma coisa de responsabilidade, a empresa tem que realmente manter o contrato, os prazos, validade, limpeza dos ônibus, manutenção. Então, quer dizer, ainda mais que há uma lei municipal que obriga a ter na porta do ônibus lá a data de fabricação de que o veículo foi liberado para liberação. Então, esperamos que tudo seja apurado e que a gente consiga trazer a notícia aqui, de fato, a verdade assim, do que está acontecendo com esse problema. Ronaldo, a situação do transporte coletivo, não só em Santos, mas em todo o Brasil, é muito complicada. Nesses 2 anos de pandemia, o número de passageiros se reduziu substancialmente, as tarifas não foram reajustadas em função das dificuldades financeiras de que toda a população atravessa em função da pandemia, então os contratos ficaram desequilibrados. Esse ano é provável que a situação voltando ao normal aconteçam reajustes bombásticos. Aí em 2013, quando teve um reajuste de 20 centavos em São Paulo e no Rio, do metrô e do ônibus, foi o gatilho, né, daquelas manifestações de rua, e a Prefeitura de Santos subsidia, sim, com 800 mil reais por mês, em função dessa situação, o transporte coletivo. Agora tem essa denúncia aí de que os ônibus são mais velhos, 1/3 deles, do que poderiam ser. Bom, a denúncia tem que ser apurada rapidamente pela Prefeitura. A palavra está com a Prefeitura, porque a empresa já se manifestou, já foi feita a denúncia aí pela imprensa, então agora a Prefeitura tem que ir lá rapidamente conferir e dar a resposta, se realmente houve a falta e o que vai ser feito ou se não houve. Então vamos aguardar a Prefeitura e a gente espera que isso seja rápido, que não demore uma eternidade para acontecer, porque é uma verificação simples, né? Não tem muito segredo. Agora, o transporte público no país, Paulo, no Brasil e no resto do mundo, vai ser um grande desafio para os próximos anos. A gente está sabendo disso, que não foi só a pandemia. Há uma mudança de cultura, uma mudança de hábitos. Você está mudando, inclusive, o setor financeiro, não é só o setor financeiro e imobiliário. Você não está mudando só hábitos das pessoas. Você está mudando a forma como nós convivemos hoje em dia. A indústria imobiliária, por exemplo, ela percebeu que as pessoas precisam trabalhar próximos de onde elas moram. Então está havendo um deslocamento
de residências ou para os centros comerciais ou, ao contrário, a criação de centros comerciais onde existem hoje as residências. Então, esse conceito de você viajar várias horas todos os dias para ir ao trabalho, ele deve mudar nos próximos anos. Você tem também as formas alternativas de transporte que estão surgindo. Você tem o home office, que as pessoas se deslocam menos. Então, tem uma série de novidades que vão se transformar num grande desafio para o transporte coletivo. Só subir o preço não resolve. Você transformar a tarifa numa coisa caríssima só vai obrigar as pessoas a utilizar cada vez menos esse tipo de meio de transporte. Então, está na hora de se fazer uma revisão urgente. Eu vejo aí tanto as empresas de ônibus quanto as prefeituras se mobilizando em termos de custos. Nós precisamos nos mobilizar em termos de planejamento, entender o que aconteceu nos hábitos de trabalho das pessoas, nos hábitos de deslocamento e criar, talvez, rotas mais curtas, mudar as linhas de ônibus. Não tem mais sentido aquela linha de ônibus que saía lá de uma linha distante, percorria uma linha enorme para voltar, os ônibus circulares, né, os famosos ônibus circulares, talvez linhas menores, com ônibus menores, enfim, você tem que achar uma solução logística para resolver esta nova situação de cultura, de hábito, de necessidade de transporte que surgiu hoje nas nossas cidades. E os modelos de concessão de transporte coletivo em algumas cidades mais inteligentes, mais evoluídas do mundo, elas concedem também a exploração da publicidade, a exploração dos pontos de ônibus com venda de conveniências, venda de lanches. É um conjunto que não se limita simplesmente ao transporte. Essas outras atividades permitem a redução da tarifa. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Ronaldo Serápicos, é o empresário André Ursini. Ronaldo, nós já falamos no primeiro bloco sobre a morte do Edmur Mesquita, ex-secretário de Cultura de Santos, ex-diretor da Agência Metropolitana, ex-secretário estadual também de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado estadual, ex-vereador, uma carreira política longa. Ele morreu aos 67 anos e é necessário registrar isso. Hoje a gente tem uma discussão política muito radicalizada, ou seja, um lado não escuta o outro. O Edmur era do diálogo, é importante registrar isso, não é, Ronaldo? Paulo, perfeito. O Edmur era um amigo. Como todos os amigos, eu estou surpreso com o que aconteceu, porque nós nos habituamos a ver o Edmur lutador, um Edmur que sempre superou obstáculos. Você sabe que ele teve problemas de saúde desde a juventude, depois, quando deputado, sofreu aí um problema cardíaco grave, mais recentemente anunciou que tinha um problema neurológico e, no final, essa questão aí envolvendo o problema respiratório, a Covid, etc. Então, nós acreditávamos que ele superaria mais esse obstáculo, então por isso que veio essa surpresa, por causa desse espírito lutador. Então, não só a figura política, a figura pública, mas o amigo que a gente perde que choca mais. E o Edmur tem essa característica que você citou, Paulo, do equilíbrio, né? De saber se comunicar com ideias diferentes em qualquer momento. Né? Ele foi uma figura política destacada, né? Na sua primeira eleição ele foi o vereador mais votado da cidade de Santos, depois teve uma bela carreira, se transformou em deputado estadual. Na época eu trabalhava na Assembleia Legislativa, então pude acompanhar de perto o trabalho dos nossos deputados estaduais, lá na Assembleia, no início dos anos 2000, e eu posso assegurar que o Edmur foi um grande deputado para a Baixada Santista. Ele concentrou o seu mandato nas questões ligadas à região metropolitana, ele acreditava no conceito, na importância de você concretizar a região metropolitana como uma forma de você promover saúde, integração, transporte, educação para toda essa região. Então, essa foi a marca do mandato dele. Depois de deputado, ele manteve essa mesma forma de atuação, exerceu vários cargos aí ligados ao governo do Estado, na área da região metropolitana, presidiu a agência metropolitana aqui da nossa região e continuava sendo consultado por todos os nossos prefeitos até o final da sua carreira aí.
Então, essa é a marca principal, né? Você via um debate do Edmuro, uma pessoa amável, equilibrada, tranquila, que nunca desqualificou um interlocutor, por mais diferente, por mais absurda que fosse a ideia a contrária. E, então, isso, para mim, é uma marca que fica registrada de uma pessoa que fez uma grande carreira pública, se transformou numa personalidade pública, num bom político, num cidadão exemplar e principalmente num grande amigo que nós perdemos, lamentavelmente, aí depois dessa luta toda. Olha, Paulo, eu conheci o Edmuro Mesquita na época, quando secretário em Praia Grande, ele na AGEM, né? Tivemos alguns diálogos, mas sempre me chamou a atenção dessa preocupação metropolitana, né? Porque é um pensamento que eu tenho, eu acho que de fato o grande sonho deixar da região metropolitana de direito e acontecer de fato, e ele já falava isso naquela época, discutíamos muito sobre isso, e recentemente conversei com ele, né, porque ele falava, puxa, eu fico muito contente com o Complexo Andaraguá, porque você começa a gerar emprego para a região do Litoral Sul, então ele sempre teve essa visão da região metropolitana, aqui dos 9 municípios da Baixada. Então é uma perda, mas que fique o seu legado aí, o seu empenho de sempre colocar a região metropolitana da Baixada como destaque, mas que principalmente que a gente consiga criar o espírito da região metropolitana, porque é importante que na área da saúde, educação, emprego, principalmente, a gente tem essa região metropolitana funcionando de fato. Morreu também quase aos 83 anos, ele completaria 83 anos nesse mês de fevereiro, o fundador do grupo educacional Objetivo, João Carlos de Gênio. Era um empresário visionário que montou esse grupo poderosíssimo, tem também a maior universidade privada do país, né, a Unip. No começo, na explosão dos cursinhos pré-vestibular, no final dos anos 50, começo dos anos 60, houve essa explosão. Era um empresário visionário, mas também muito agressivo, né? Eu lembro de uma frase dele dizendo que a Unip ia jantar os concorrentes, as universidades privadas concorrentes. Uma história curiosa do Objetivo, Ronaldo, é que o médico Drauzio Varela era sócio do João Carlos de Gênio no início do Objetivo. Ele desistiu da sociedade porque entendeu que a vocação dele era trabalhar com educação continuada em saúde e o Objetivo se tornou uma potência e o Drauzio Varela se tornou outra potência, né? Porque talvez seja o principal ativista da educação continuada em saúde, o principal profissional da educação continuada em saúde no país, né? A impressão que a gente tem, Paulo, é que o Drauzio está em todas, né? Impressionante. Ele faz livro, vira filme, cria polêmica, está na educação, está na saúde, é uma figura destacada. Mas você usou o adjetivo correto aí para o de Gênio, que é visionário. Visionário no seu negócio, né? Transformou o Objetivo num grupo econômico fortíssimo, né? Usou a educação como trampolim econômico, mas ele também foi um visionário na forma de mudar como nós enxergávamos educação no setor privado, né? Eu estudei numa escola tradicional aqui de Santos, passei 15 anos lá, acho que tenho muita gratidão pela minha escola, porque tive uma excelente formação, mas no finalzinho, quando eu pensei em fazer vestibulares, em entrar numa universidade forte e tudo mais, eu optei por fazer um cursinho no Objetivo. E fiquei muito impressionado com o sistema de ensino que era desenvolvido, com a sistemática de aprendizado que o Objetivo oferecia aos seus alunos. Então, isso que eu fiz só o cursinho, né? Isso aí depois foi transportado para a escola e para a universidade. Eu vi que havia uma maneira diferente de encarar como você transmitia conhecimento. Você passava a entender o que estava acontecendo, você não decorava mais só datas, nomes, fórmulas. Quando você começa a entender de uma forma agradável, de uma forma mais acessível para o jovem que está compartilhando, aquilo passou a se transformar num prazer. Eu gostava de assistir às aulas do Objetivo. Então deu para ver que ali era o início também de uma revolução no material didático, na forma como os professores se comportavam, na forma como o conhecimento era transferido. Então acho que esse é o legado que ele deixa também um legado econômico, sem dúvida, mas o ensino particular no Brasil, na minha opinião, ultrapassou um pouco o limite, né, dessa coisa
de você juntar a educação com o poderio econômico. A gente devia ter uma distinção um pouco mais nítida nisso. Mas, de qualquer forma, não há dúvida que ele deixa um legado para hoje o maior grupo de ensino do país e também esse legado que talvez tenha iniciado uma revolução na forma como nós transmitimos conhecimento para os nossos alunos. O sintático do objetivo é primoroso mesmo, né? Olha, Paulo, eu tive o privilégio de estudar durante 3 anos no Objetivo de Santos, com bolsa. Na época, ganhei bolsa para ser atleta pelo colégio. Estudei primeiro, segundo e terceiro colegial, antes de prestar o vestibular para a Faculdade de Administração. Que hoje é o ensino médio, né? Que hoje é o ensino médio, né? E realmente o espírito é preparar o aluno para o vestibular, colocá-lo totalmente focado em um único objetivo, que é passar bem numa prova classificatória de vestibular. E esse era o espírito que eles colocavam. Os professores colocavam isso muito forte. A maneira de ensinar, uma maneira didática completamente diferente daquele modelo tradicional. Não havia muita pressão sobre o aluno, mas havia um foco. E quando era necessário, era chamada a responsabilidade do jovem para ele entender que precisava ser determinado, que precisava ter aquele foco principal e que alguns momentos exigiam a responsabilidade do aluno. Então, esse foi o método que o Objetivo encontrou de criar esse grande conglomerado, né, que ele deixou aí, esse legado grande que ele deixou aqui na nossa região também, com as escolas objetivos, administrado pelo Moisés, que é outro grande educador, né, mas que esse modelo se espalhou pelo Brasil e até em outros lugares fora do Brasil. Conheço lá em Ribeirão Preto, também o pessoal do Colégio Objetivo, também são todos com essa mesma linha de pensamento. Então, é um modelo inovador que funcionou e que, sinceramente, deixa aí, vai fazer muita falta, mas que deixa o seu legado para nós. O Palmeiras perdeu a final do Mundial no sábado para o Chelsea, um resultado até normal. O Chelsea teve 70% de posse de bola. O futebol europeu está num patamar superior, previsível porque nas 9 últimas decisões desse Mundial de Clubes da FIFA, os clubes europeus prevaleceram. O último campeão sul-americano foi o Corinthians em 2012. Agora, o que aconteceu depois, Ronaldo, é que é estranho, né? Uma onda de violência injustificável. No Allianz Parque, brigas, um assassinato de um torcedor do Palmeiras por um agente penitenciário. Em São José do Rio Preto, uma discussão entre um advogado palmeirense e o síndico do prédio corintiano. Um soco do síndico, de 44 anos, matou o advogado de 58. Uma estupidez, assim, difícil de aceitar, impossível de aceitar, não é, Ronaldo? Paulo, se dá para a gente chamar de onda de violência, porque quando a gente usa essa terminologia, a gente acaba juntando o esporte, né, como causador do que aconteceu. A gente está acostumado com torcida organizada, com gente desequilibrada, que essas pessoas que têm uma tendência violenta, que querem extravasar dessa forma, usando a brutalidade, elas usam como desculpa esfarrapada o esporte para fazer as barbaridades que fazem, né? Eu tenho vários amigos palmeirenses, a gente brincou a beça aí, teve gente que perdeu a calma, falou palavrão, mas ninguém deixa de ser a pessoa correta, o cidadão decente, honesto, que sempre foi. Você pode até ficar nervoso na hora, o esporte é isso, é paixão, é emoção, mas esses atos de violência, eles não têm nada a ver com o esporte. É gente que quer uma desculpa para fazer a besteira que quer fazer. Então, a gente viu aí situações, como o caso aí da troca de tiros, essa aí do síndico. Tem que haver uma punição como um crime comum, normal, que não tem nada a ver com o esporte, que não tem nada a ver com a final do Campeonato Mundial. A gente precisa deixar bem claro isso. Essas pessoas que cometeram atos de violência no sábado teriam cometido esses atos de violência em outra situação e usaram isso aí como o estopim, né, para poder dizer que foi o sujeito que me incomodou, foi a brincadeira de mau gosto. Não há justificativa para a violência virar barbárie, para você transformar uma pseudo-paixão, porque eu não acredito que esses caras gostem de futebol, eu não acredito que eles tenham paixão pelo seu clube, eu acredito que eles queriam mesmo era botar para fora essa raiva, esse ódio ridículo, que merece punição, que estava dentro deles. Então, a polícia tem que agir, né? No caso aí
das manifestações em que houve grupos, a polícia agiu bem, fez o seu papel, e todo mundo que foi preso, todo mundo que tem culpa tem que responder da forma mais grave, mais severa possível, porque isso é inadmissível. Olha, Paulo, eu entendo o seguinte, imagina se o Palmeiras tivesse ganho, né? Porque os torcedores de outros clubes fariam a brincadeira do mesmo jeito que foi feito, o que teria acontecido. Mas o Palmeiras jogou muito bem, chegou à final, não fez nenhuma vergonha, foi um resultado de uma partida de futebol, que não justifica esses atos violentos. O que eu entendo é que o ser humano hoje, até em razão, acho que dos últimos 2 anos aí, que a gente vem passando, até pelo caso do Covid, teve uma mudança na sua forma, no seu pensamento. Então, as pessoas hoje estão menos flexíveis, elas estão cada vez mais agressivas. Isso é no trânsito, é no futebol, e acabam descontando em qualquer tipo de ato, como foi o ato que aconteceu no sábado. Então, infelizmente, eu acho que punições têm que serem dadas mesmo como exemplos de crimes normais, não há nada, a interferência do futebol com relação a isso, né? E que fique aí o exemplo de como não se deve fazer, né? Porque o futebol é uma festa, é um entretenimento, é um negócio também que envolve milhões de reais aí pelo mundo, né? Mas que não pode ser dessa forma tratado com uma vitória ou perdendo um jogo ou um campeonato. Então, as pessoas precisam entender que o futebol é mais do que isso. Isso que aconteceu é ato de violência, principalmente que não deve ser exemplo para os mais jovens, né, mas que realmente as pessoas sejam punidas exemplarmente para que isso não volte a acontecer. A violência não leva a nada, né? E a tolerância zero também não, né, André? Bem. A gente volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0, o André Orsini, empresário, Ronaldo Serápicos, advogado, comentam nesta segunda-feira, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias pode ser considerada surpreendente. Nesse começo de ano, o dólar, que é uma preocupação do governo, que é uma preocupação indireta, pelo menos, de todos nós, consumidores, porque o preço alto do dólar influencia em várias outras coisas, inclusive nos combustíveis. O dólar, surpreendentemente, mas com razões, a cotação dele reduziu bastante. Ele começou o ano a 5,57, ele fechou a sexta-feira a 5,24, sendo que ele chegou a 5,17 na sexta-feira. Como é que você explica isso, hein, André? Olha, Paulo, o dólar embora ela é uma moeda mundial que basicamente controla muitos mercados, né, mas também ela é uma lei da oferta e da procura, né? A partir do momento que você tem um país endividado, que você tem um país com uma inflação alta, que nem o Brasil tem hoje, e que você tem principalmente a população sem condições de consumir, de gastar ou de comprar mais, o dólar ele tem que baixar automaticamente. O mercado futuro até começa a vender antecipadamente, até com desconto, mais barato. Eu acredito que o dólar caia ainda mais. Eu acredito que o dólar em abril aí volte ao patamar de 4,80, 4,85, porque a recessão econômica no Brasil, ela é grande hoje e ela deve piorar agora no primeiro trimestre de 2022. Então eu entendo o seguinte, o dólar deve voltar, para as exportações brasileiras não são boas, mas para o consumo interno, principalmente para o brasileiro aí que teve uma inflação aí real, né? A inflação medida é de 20 e poucos por cento nos últimos 2 anos, mas a gente sabe que a inflação real hoje é em torno de 35% nos últimos 2 anos. Ele perdeu muito o poder de compra de mercadorias, ele realmente não tem comprado. O que tem sido consumido é aquilo que tem necessidade básica no dia a dia. Então, assim, é normal até que haja uma retração da cotação do dólar, né? É importante inclusive para o petróleo, porque o petróleo é uma commodity internacional negociada em bolsa e o seu preço, o barril de petróleo é fixado em dólar. Então, é importante para uma retomada econômica brasileira que o dólar continue dando uma baixada ou simplesmente dando uma equilibrada, porque ele está hoje desequilibrado ainda. O André tem razão, é uma questão de oferta e procura, né? Oferta e demanda. O dólar, com os juros da taxa básica Selic acima de 10%, tem muito amigo do Ronaldo que tinha economias em dólar
trocou por reais para aplicar em reais. Foi ou não foi, Ronaldo? De dentro daqui do país e de fora também, não é? O único amigo que eu tenho com esse poderio todo aí de baixar o dólar é o André Ursini, você sabe, né? Os outros, coitados, estão aí tudo com o dinheiro na poupança. Mas olha, Paulo, é cedo ainda para a gente falar que haja uma tendência de queda do dólar, né? A gente percebe que nesse momento há justificativa. A principal delas, segundo os analistas, é realmente o aumento da taxa Selic. Então você passou a ter os investimentos mais atrativos, inclusive com a entrada de dólares no Brasil, porque hoje o Brasil tem a maior taxa de juros nominal do mundo, novamente. Voltamos aí ao nosso ranking internacional. Então tem muita gente de fora do país trazendo dólares para cá, convertendo em reais para investir, para colocar aí no nosso setor financeiro, porque não há lugar nenhum do mundo que pague a taxa de juros que nós vamos pagar por aqui. Então, quando você tem dólares, aí entra a lei da oferta e procura, você tem uma entrada de dólares, a tendência do preço é cair. Nós tivemos outros fatores também, a normalização do turismo, hoje você tem mais gente vindo para o Brasil, trazendo também dólares, então isso também gera aí essa possibilidade de, nesse momento, a gente ter um valor negociado do dólar mais baixo. Agora, para ele se transformar numa tendência, a gente tem outros fatores importantes, como a economia internacional. Nós estamos num momento delicado internacional, há uma crise lá na Ucrânia, entre Rússia, Estados Unidos, Comunidade Europeia, e o petróleo tem a ver com isso. Se o preço do petróleo subir, você começa a ter que pagar mais pelo petróleo, então você começa a ter também uma procura maior por dólares, então pode haver ainda um desequilíbrio nos próximos meses. A questão é a gente saber se isso vira uma tendência ou não. Para o Brasil, nesse momento em que a inflação bateu índices muito altos e que a gente sabe que o dólar tem uma influência também na taxa de inflação, é bom negócio. Para o agronegócio, ainda não chegou a ser uma coisa muito prejudicial, porque os preços, na verdade, eles regrediram para um patamar razoável. Se chegar aí abaixo de 5, 4,80, como falou o André, talvez o agronegócio seja prejudicado, que também não é muito bom para o Brasil. Tem que achar esse equilíbrio, né? O preço certo, para que a gente tenha a possibilidade de se desenvolver, de não ter inflação e, ao mesmo tempo, ter o preço justo pelos nossos commodities. Exatamente. O dólar alto é bom para quem exporta, o dólar baixo é melhor para o consumidor brasileiro. Agora, o André Ursini é o principal articulador do Complexo Andaraguá, lá o projeto em Praia Grande. Se o presidente Bolsonaro ele dissesse para você, André, vamos oferecer lá para o Putin um complexo Andaragov lá na Rússia, você embarcaria com o Bolsonaro hoje às 7 da noite para Moscou ou não? Olha, Paulo, nesse momento eu faria uma reunião virtual, não iria presencialmente, até porque eu tenho um jantar, haverá um jantar quarta-feira lá na sede do governo, no Kremlin, né? E eu até brincava antes aqui do programa, falando, eles são bons de envenenamento, a gente tem que tomar cuidado com o governo. Mas, brincadeiras à parte, um momento delicado, né, da Rússia, o presidente está sendo muito audacioso de fazer essa viagem para tratar assuntos econômicos e comerciais do Brasil com aquele país, mas segundo ele está honrando a sua palavra aí, de que no ano passado o presidente convidou ele que visitasse a Rússia e ele está indo agora nesse momento, mas assim, é um momento delicado, né? Um momento que Estados Unidos, Rússia, China, grandes potências do mundo estão de olho aí nas ações que o governo russo vem fazendo e que eu acho que poderia esperar ou poderia fazer, como comentei no começo aí, em tom de brincadeira, uma reunião virtual, mas o presidente Jair Bolsonaro sabe o que faz, está indo lá para tratar de assuntos comerciais e nada mais do que isso. Bom, Ronaldo, pelo jeito não vai ter complexo Andaragov, não, né? Depende. Vamos ver. De repente o Bolsonaro levou no bolso do colete aí. Que, aliás, eu nem sei se essa reunião vai ser tão próxima assim, que pediram 5 exames de Covid, né, para o presidente Bolsonaro. Você sabe que o presidente da França não quis fazer os testes, por isso que teve uma mesa gigante, enorme, né, para eles fazerem a reunião, o presidente russo e o presidente francês, e já tem a promessa de uma mesa dupla, né, se o Bolsonaro não fizer aí os 5 exames de Covid que eles estão querendo. Mas olha, Paulo, brincadeiras à parte, o Brasil não é uma potência bélica, e então nós não temos uma participação significativa em conflitos como o que está havendo hoje a discussão na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Mas o Brasil é uma economia muito importante, ainda é uma das maiores economias do mundo. E o presidente Putin de bobo não tem nada. Ele sabe
que tanto os Estados Unidos como a comunidade europeia estão ameaçando a Rússia com medidas econômicas, talvez aí com sanções, provavelmente até embargos de alguns produtos. Então ele sabe que é um momento importante para se fortalecer junto com aliados que tenham peso econômico. E o Brasil tem peso econômico. Então a gente espera, com muita expectativa, que o presidente brasileiro tenha uma postura equilibrada nessa reunião. Vá discutir assuntos econômicos, mas não se comprometa com nada que não tenha a ver com a estabilidade das relações entre Brasil e Rússia, né? Eu acho que o Brasil tem que assegurar a sua neutralidade nesse conflito, como é normal, de uma potência que não é bélica, e se manter de forma firme a favor da paz, a favor de que haja uma negociação diplomática para a solução desse conflito. Então, eu sinceramente espero que o presidente Bolsonaro tenha muita cautela nesse encontro, porque eu tenho certeza que o presidente Putin vai forçar, nem que seja nas entrelinhas, um comprometimento do Brasil do ponto de vista econômico, pensando em eventuais sanções que as potências possam fazer à Rússia. Então o Brasil não deve se meter nessa encrenca, o Brasil tem que manter a sua postura de neutralidade e absoluta confiança na solução diplomática pela paz. Agora, aquela mesa separando o Putin do Macron, grandinha, né? Para não ter qualquer tipo de contato, né? Então, haja distanciamento, hein, para evitar Covid. Deve ter ali uns 5 metros de distância entre um e outro, né? Mas é uma forma segura de fazer a reunião, né? 1,5 metro já é suficiente, né, de distanciamento? 2 metros já dá uma boa segurança, né? Aí deu uma margem de segurança, né? Se fosse o presidente Lula, precisaria um pouco mais, né? Pelo seu tipo de fala, né? Esbravejando, aquele jeito dele, então precisaria um pouco mais de distância. Um caso que merece ser analisado aconteceu na penitenciária de Presidente Venceslau. Tudo é monitorado por câmera, o presídio é de segurança máxima e um preso ligado a uma facção criminosa que domina o crime em São Paulo assassinou a mulher dele durante a visita íntima. Ele agora vai para Presidente Bernardes, para o regime disciplinar diferenciado em que não há visita íntima, mas aí colocar a tranca depois que arrombou a porta, né? Não é o primeiro caso desse que acontece em Presidente Venceslau, né? De preso matar a mulher durante a visita. Paulo, a gente sabe muito bem que eles acabam usando as mulheres para poder trazer informações para fora e praticamente quase que obrigam a família a fazer aquilo que eles mandam lá dentro, né? Então, assim, realmente, você falou, acho que talvez seja o momento de rever a forma, se há necessidade ou se tem aquele preso, tem condições de receber a visita íntima, né? De ter o contato direto com a mulher, porque realmente é uma vida humana que foi tirada, independente de ser mulher de um presidiário, mas é um ser humano, né? E realmente a gente tem que preservar a vida quando há um sujeito do outro lado com um índice de preso de estar num presídio de segurança máxima, que nem esse caso. Então, talvez seja o momento exato de rever aqueles que merecem ter a visita íntima e aqueles que não têm necessidade ou que não merecem ter a visita íntima. Foi um crime, Ronaldo, com excesso assim de brutalidade mesmo. Ele bateu a cabeça da mulher e jogou o corpo da mulher nua no pátio, uma coisa assim muito cruel mesmo esse crime. É totalmente inadmissível, né, Paulo? De qualquer forma que você olhe a situação, ela é totalmente inadmissível. Para mim, em primeiro lugar, você tem que ter um mínimo de segurança numa prisão deste nível, o mínimo de segurança para o visitante. Se o visitante é admitido, você tem que ter alguma forma ali, sei lá, um botão de pânico, alguma coisa desse tipo. Não dá para entender. Agora, para mim, prisões de segurança máxima também é inadmissível a visita íntima, não devia ter. O sujeito, para merecer a visita íntima, ele tem que progredir na pena, ele tem que ter excelente comportamento, ele tem que ter total isolamento do mundo externo para não continuar mandando no crime da cadeia, que é o que acontece hoje. E aí, totalmente isolado, sem poder, não mandando mais no crime de dentro da cadeia, ele vai progredindo a sua pena, vai passar por um regime de prisão de segurança, não mais segurança máxima, de segurança alta, até chegar num que possa ter a visita íntima, né?
Então, a segurança máxima não pode ter visita íntima, não tem sentido. A gente sabe que é uma forma deles continuarem controlando, independente das questões de violência entre o casal, como esse caso aí, uma morte brutal, mas não dá, não tem como. Faz parte da pena o isolamento, né, das pessoas de fora do presídio. Então não tem o menor sentido, isso tem que ser revisto com urgência. O governo promete dar acesso aos correntistas de bancos a dinheiro esquecido em contas antigas. Agora, os golpistas chegaram antes, né, André? Tem um golpe pelo WhatsApp usando esse acesso, né? Isso era previsível, né, Paulo? Os golpes hoje estão presentes em tudo, né? O governo anunciou uma bolada de dinheiro para ser consultado a partir de hoje, né? Dia 14 de pessoas, e é lógico que iam surgir e vai surgir novos ainda métodos de tentar dar golpe na população. Pessoas dizendo, você tem dinheiro a receber, mas tem que mandar um dinheiro antes, ou me mande todos o seu cadastro, quer dizer, várias formas. Então o governo, o Banco Central faz a campanha, mas também tem que anunciar, consulte somente o site do Banco Central, né? Não há outra forma de comunicação, porque é normal, alertou, tem um dinheiro enorme para ser distribuído para aqueles que têm direito a devolver, e acharam que não ia ter nenhum tipo de golpe. O golpe sai antes do site começar a funcionar. Então, agora cabe ao Banco Central fazer o alerta à população aí, seja em rede nacional de televisão, seja em outras formas de comunicação, mas precisa esclarecer a população que única e exclusivamente naquele site será consultado. Então, cuidado aí, você que tem muito dinheiro esquecido, cuidado com isso. É o seu caso, Ronaldo? Se eu tenho dinheiro lá, esqueci, Paulo, porque não é possível. Mas você vê, a falha do Banco Central não é nem na questão do golpe, né? Eles erraram até no acesso. Ninguém pensou que todo mundo ia consultar o site ao mesmo tempo. O site caiu em 15 minutos. Então, aí todo mundo ficou desesperado. Aí você começa a receber mensagem. Você primeiro lê lá nos jornais, olha, o sistema caiu porque o Banco Central não aguentou a quantidade de consultas. Uma coisa absolutamente previsível, tinha que estar preparados para isso. Aí, logo em seguida, você recebe uma mensagem do Banco Central falando, olha, o nosso link caiu, mas clique aqui que eu te atendo. Então, é lamentável que uma atitude correta, né, uma iniciativa interessante de você lembrar, porque existem bilhões de reais esquecidos nos bancos, você troca de conta, tem lá um saldo, às vezes um depósito judicial que retorna, que não é transferido. Então tem muita gente com dinheiro nos bancos. Os bancos ficam quietinhos, né, não avisam nada para os seus clientes que tem dinheiro lá, que é outro erro. Você devia jogar essa responsabilidade para os bancos e não para o Banco Central. Eles é que estão com esse dinheiro há um tempão. Esse dinheiro rendeu juros para ele e eu tenho certeza que vai ser devolvido sem nada. Então os bancos ganharam muito dinheiro com o dinheiro esquecido das pessoas. Mas a responsabilidade deles, para variar, é sempre zero. E o Banco Central assume tudo. Então, lamentavelmente, foi feito errado e agora muitas pessoas aí sofrendo esse golpe. A gente tem que alertar, fazer uma campanha de divulgação. Eu espero que o Opinião ajude as pessoas a não caírem nesse golpe aí, não responda. O Banco Central não vai mandar uma mensagem de WhatsApp para você, você tem que usar os canais oficiais para tentar recuperar o seu dinheiro. Bom, para quem é romântico, o Dia dos Namorados no Brasil é dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, mas o Dia dos Namorados em muitos países, inclusive Estados Unidos, é hoje, dia de São Valentim, um inglês que lutou pelo amor, contra a proibição de casamento, né? Naquela época, os imperadores achavam alguns imperadores, que os homens eram melhores combatentes quando solteiros. Então, ele lutou pelo casamento São Valentim. Você vai comemorar hoje o Dia dos Namorados aqui no Brasil, apesar de não ser hoje no Brasil? Eu comemoro, Paulo, porque em Portugal também é. Eu sou casado com uma portuguesa, então tenho que comemorar. Então tá certo. E você, Ronaldo, hein? Puxa saco do meu amigo André. Eu comemoro o Dia dos Namorados todos os dias, viu, André? Eu não fico esperando o dia. Por isso que eu tenho um os dois, feliz. Pelo amor de Deus, um comemora porque a mulher é portuguesa e o outro diz que comemora todos os dias. Estamos bem de comentarista aqui no Opinião 2.0. Haja cintura dos dois, né? Com isso, chegamos ao final da Opinião, agradecendo o André Orsini e o Ronaldo Serápicos, os reis da cintura, né? Pelas análises, pelos comentários. Equipe técnica de jornalismo, será que o Davidson e o João vão comemorar hoje também o Dia dos Namorados? Eles devem comemorar todos os dias, assim como o Ronaldo. A Italine, né?
E agradecendo também a você, telespectadora, vamos comemorar hoje o Dia dos Namorados, apesar de não ser no Brasil, uma boa ocasião para ser romântico, para ser gentil, para ser parceiro da parceira e parceira do parceiro. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para as 2 da tarde ou de meia-noite na reapresentação. E uma ótima semana e um ótimo Dia dos Namorados hoje para você, que você merece.